Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, tudo bem? Chegamos hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro. A lição fala sobre fazer discípulos como o foco da missão. Eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16 até o verso 20, que diz assim: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Verso 18, Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós encontramos aqui na Bíblia, nesse texto, o texto mais importante que fala sobre missão. E nesse texto, Jesus ensina que os seus discípulos deveriam fazer discípulos, deveriam ensinar, batizar e compartilhar o Evangelho ao mundo. Aqui está a grande comissão. E a lição de hoje, ela destaca 4 pontos básicos da grande comissão. Primeiro, começa com Jesus ordenando aos seus discípulos a irem à Galiléia para estar com ele. Segundo, Jesus ali mostra que toda a autoridade foi dada a ele, ou seja, toda a soberania estava nele. Terceiro, Jesus aqui, depois de dizer que toda a autoridade lhe foi dada, ele comissiona os seus discípulos a fazer novos discípulos. E quarto, finalmente, Jesus promete estar com os discípulos até o fim, em todo o tempo. Lembrando que essa promessa de Cristo, de estar com os seus discípulos, está no contexto da missão de pregar o Evangelho. Agora, a pergunta é: qual é o foco da grande comissão? O foco da grande comissão é fazer discípulos, até porque o único verbo que está aqui, esse verbo de ação que está no imperativo é façam discípulos. Então o foco da grande comissão é fazer discípulos, ensinar, batizar, são características desse processo de fazer discípulos. Esta é a grande comissão. E nós temos que entender que a grande comissão, ela não foi dada unicamente aos discípulos de Cristo naquele momento. A grande comissão, ela é universal, é dada a todo seguidor de Cristo, e esses seguidores devem se engajar na pregação do Evangelho e com o objetivo de fazer discípulos. Uma pergunta para que a gente possa refletir: a missão de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, deve de alguma maneira afetar a maneira como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, dentro de casa, nos momentos de lazer? A missão de pregar o Evangelho, de fazer novos discípulos, deve afetar a maneira como nos relacionamos com o mundo? Certamente sim. Se temos de fato esse objetivo em nosso coração, se abraçamos esta missão, nós iremos aproveitar toda e qualquer oportunidade para cumprir esta missão. Amém? Na nossa citação de hoje, nós temos aqui no livro O Desejado de Todas as Nações o seguinte: a comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem. Ela abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. É um grave erro supor que a obra de salvar pessoas depende unicamente do pastor ordenado. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos aqueles a quem todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para esta obra,
foi estabelecida a igreja. E todos os que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem a ser colaboradores de Cristo. Esta é a nossa missão. A missão que foi dada aos discípulos naquele momento está estendida, esta ordem é dada a cada um dos seguidores de Cristo Jesus. Amém? Que possamos todos estarmos envolvidos nessa missão tão especial de pregar o Evangelho ao mundo e de fazer novos discípulos para o reino de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque um dia o Evangelho nos alcançou, aceitamos fazer parte desse discipulado e hoje somos chamados a pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Que o Senhor, que o Teu Espírito nos conduza nesse trabalho tão especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã no nosso próximo estudo.